Boa noite. Tudo bom? Sou eu, né? Novamente aqui com vocês. E hoje a gente vai ter um tema aí bem interessante, tema gostoso da gente conversar, né? Essa obsessão, né? E é uma aula muito interessante, né? Uma troca muito interessante, porque a gente vai começar a entender o que de fato é uma obsessão. Quem são os obsessores? Por que que eu me sintonizo com determinados tipos de espírito, né? E por que, de uma certa forma, as obsessões ocorrem? A partir do que elas ocorrem? Certo? Então, é uma conversa muito legal e é uma conversa muito que conversa diretamente com cada um de nós. Porque, se vocês lembrarem da nossa trajetória até agora, né, quem são os espíritos? Quem são os espíritos, gente? Somos nós, né? Só que nós agora somos espíritos encarnados. Daí, depois de algum tempo, espero algum bom tempo ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer por aqui ainda, né? Eu vou estar desencarnado. Então, o desencarnado sou eu futuramente, assim como eu sou o futuro de quem está desencarnado e que vai encarnar em algum momento, ok? Então, fica claro que espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, né? E que a qualidade dos espíritos que estão desencarnados está diretamente ligada à qualidade dos seres humanos que nós somos. Então, nós vamos ter todo tipo de pessoa em estágios diferentes de entendimento sobre a vida, sobre si mesmo, sobre tudo. Então, parte-se do princípio, então, que o processo obsessivo tem muito e fala muito de quem? O processo obsessivo que uma pessoa está passando fala muito de quem? Da própria pessoa. Né? E uma vez, logo que eu entrei, eu ouvi uma coisa muito interessante aqui, que a gente deveria, né, agradecer ao obsessor. Por quê? Porque ele é um verdadeiro professor. Ele está ali indicando aquilo que você precisa transformar em você. E eu ouvi uma coisa melhor ainda aqui. O palestrante estava aqui, né, o facilitador, chegou que eu estava sentadinha aí. Foi um período, quando eu fiz assim, isso aqui era pleno, o auditório. Não tinha uma cadeira vaga, eram muitos alunos no básico naquela época. Estava lotado, e ele chega e disse assim, gente, tem uma notícia para dar para vocês, não existe obsessor. Foi um auê, né? Dentro de uma casa espírita, com ali uma mediúnica de desobsessão presencial à distância. Agora a gente já tem 2 de desobsessão presencial, quarta e no sábado à tarde. Como é que você já me diz que não tem obsessor? E aí eu vou guardar um pouquinho essa reflexão e a gente vai tocando aqui a nossa conversa para ver se a gente entende o que ele quis dizer naquela época. Tá certo? Então, aula 12. Vamos ver, né, os objetivos da nossa aula, né? O objetivo geral da nossa aula é apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, né, modificando-lhes o comportamento. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e o tempo todo. O que é interessante que a gente faça é justamente se ver nessas situações, né? Se ver nesse conjunto que é um obsessor, alguém que está obsediando e alguém que está sendo obsediado. Ok? Os objetivos específicos são estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão, a gente vai ver os tipos e os graus de obsessão, né? Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão e explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos da obsessão. Ok? Então, esse aí é o nosso conteúdo. Bem pouquinha coisa aí para a gente dar conta, tá certo? Vamos falar um pouquinho de
influência espiritual. O que vocês entendem por influência espiritual? O que é eu ser influenciado espiritualmente? Ninguém sabe o que é uma influência espiritual? Todo mundo é espírito, não sabe o que é uma influência espiritual? Um pensamento fixo, uma ideia fixa. Espera aí, vamos no microfone. É o combinado que eu esqueci aí, vamos. Uma ideia fixa, aquela ideia que vem na sua mente e aquilo não é seu, né? E se torna constante, né? Então Fica seria insistente, né? Insistindo. Então seria Uma ideias que insistentemente chegam até você e que você identifica que não é sua. Fica fixo, então aí você tem que observar por que está vindo aquilo se não é seu. Se não é seu, está vindo de algum lugar. Certo. Né? É aquela coisa de dizer, estamos sendo influenciados, né? Vocês concordam que a gente é influenciado também pelas pessoas encarnadas? Não é? Vamos pensar em espírito vivendo nas duas dimensões, porque esse processo tem a ver nas duas dimensões dessa vida, nessas duas realidades nossas, encarnada e desencarnada, ok? Então, vamos lá. Tem lá no Livro dos Espíritos essa questão, onde Kardec pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Aí a resposta é, o que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Sim. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E aí eu sempre gosto de trazer, ok, desencarnado vai fazer essa influência? Vai, mas encarnado também. Muitas vezes nós estamos sendo direcionados por alguém, né? E às vezes nem percebemos, mas, né? Os nossos atos, nossas atitudes, até a forma da gente pensar, às vezes, está sendo influenciado por outra pessoa. Da mesma forma, isso ocorre tanto no plano encarnado como no plano desencarnado. Afinal, somos nós, né? São pessoas que estão lá desencarnadas naquele momento. Então, sim, podem influenciar. E agora uma pergunta que eu gostaria de falar para vocês. Toda influência espiritual eu entendo como uma influência negativa? Não, né? O mundo dos desencarnados é como o nosso mundo encarnado. Você tem pessoas que ainda estão no nível de ainda prejudicar alguém, prejudicar a si mesmo, mas tem pessoas boas, fazendo boas coisas, trazendo boas coisas, ajudando. Nós temos os nossos amigos, os nossos familiares, pessoas que estão contribuindo, né, na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, as influências, elas podem ser tanto essas influências positivas, benéficas, né, de pessoas que estão aí na nossa jornada, como também não tão benéficas assim, certo? Então, a gente tem que uma influência é a ação sutil, boa ou má, de um espírito sobre o outro, e tem caráter, né, eventual, sem uma intenção ruim. Tá? Então, ela pode tanto ser, né, sutil, indo para o bem ou para o mal, né, pode ter uma certa constância, mas também ela pode ser só eventualmente. Acontecer uma conexão, você sofrer dar aquela surtadinha, tem alguma coisa assim, e, de repente, passa e a vida continua. Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Não sei qual foi exatamente a aula que eu vi, mas um dos palestrantes, numa das aulas, falou que não necessariamente seria o espírito que influenciava, o desencarnado que influenciava o encarnado. Grande parte das vezes, nós influenciamos, através da sintonia, Sim, os espíritos desencarnados. Como é que acontece isso? Eu tenho essa dúvida. Se você esperar só um pouquinho, tem uma parte da aula que a gente vai conversar exatamente isso, essas relações. E aí a gente volta aí para a sua pergunta, tá bom? Obsessão. O que é, então, a obsessão? É uma influência espiritual? Sim. Só que ela tem aquele caráter persistente, contínuo, e que, de alguma forma, vai prejudicar a pessoa. Porque o que caracteriza a obsessão é justamente o quê? Aquela persistência, e a pessoa querer
ter o domínio sobre você, né, querendo que você faça as coisas como ela pensa que tem que ser, influenciando você diretamente assim, dificultando, às vezes, até seu caminhar, seu andar, sua forma de pensar, sua forma de agir. Então, a obsessão ela é caracterizada por isso. Ela tem um caráter prejudicial ao espírito, encarnado ou desencarnado, certo? Essa é a grande característica. Toda obsessão, será que começa com o sentido de prejudicar? O que vocês acham? Toda pessoa, né, todo obsessor, entre aspas, aí vamos colocar, todo esse espírito que está obsediando, será que todos iniciam esse processo de obsessão no sentido de prejudicar? Não? Quem acha que não? Levanta a mão aí. Quem acha que sim? Obsediou, então estava querendo prejudicar. Deixa eu dar um exemplo bem prático que eu gosto de dar, até porque eu sou mãe, né? Vira lá, vira Beto. Vira para lá, não ouve o que eu estou falando, tá? Mãe, pai são excelentes obsessores dos filhos, às vezes, não é? Por quê? Demais. Aí quer influenciar na carreira, quer influenciar com quem namora, né? Porque impondo, de uma certa forma, você está impondo uma vontade que é sua sobre um espírito que tem a trajetória dele, né? E muitas vezes a gente prejudica. Então, eu já tive casos, e isso não é um, nem dois, nem três, que já comentaram, de um filho, por exemplo, fazer uma faculdade só porque o pai quer. Aí faz a faculdade, entrega o canudo para o pai e vai fazer o que quer, né? Quando a pessoa tem uma personalidade mais assim. Mas é muito comum, os pais, né? Mãe, então, é incrível, né? Mãe adora, né? É o meu filho, né? Então, para a gente parar para pensar. Nem sempre começa no sentido de querer prejudicar, muitas vezes no sentido de querer ajudar. Só que, nessa tentativa de ajuda, não percebe, não é capaz de ver que, na realidade, está prejudicando, não está ajudando. Certo? Então, vamos andando. Eu trouxe aqui de Novaes, está no livro de vocês, né? Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem se perceber pela sua sutileza, pela ausência de conhecimento e se distinguir distintas origens de ideias. Bom, primeiro, é muito sutil. Dependendo do tipo de obsessão, do grau de obsessão, às vezes ela é muito sutil, você não percebe. Você está sendo influenciado ali, está achando que são ideias suas, tem dificuldade de perceber. Essa diferença, nem sempre é tão claro isso, a não ser que seja algo muito diferente do nosso padrão. Nem sempre isso é tão claro, né? E outra coisa, a gente tem uma absoluta ignorância sobre como ocorre esse processo. De não conhecer mesmo como funciona, né? E mais, de não se conhecer. Porque, para que você tenha ideia, e a gente já falou em outras aulas aqui, para que você reconheça aquilo que é seu e o que não é seu, você precisa se conhecer. Então, é só para a gente... Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau, e a gente vai botar entre parênteses esse mal também, depois eu vou, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem imperceptíveis sinais exteriores, né, quando é uma obsessão mais simples, né, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, e quando chega a um processo de subjugação, que é um outro tipo de obsessão, a gente vai conversar sobre elas. Por que eu digo sempre um espírito mau? Porque nem sempre a pessoa que está ali naquele processo de obsediar outro, eu posso considerar uma pessoa má. Quantos de nós temos, às vezes, questões com os outros e que somos capazes de olhar para ele assim, poxa, eu gostaria tanto que um carro passasse em cima, me incomodou, né? Pisou no meu calo e, às vezes, eu fico irritado. Então, pensar que a maldade ela é inerente ao ser humano e está em todos nós, né? Então, para a gente não estigmatizar a pessoa dizendo assim, já que você é um obsessor, você só pode ser uma pessoa má. Será que essa pessoa não é uma pessoa
incapacidade de amar, né, também. Então, é só para a gente... O desejo de um, ou a obsessão também, é o desejo de um ou mais espíritos de exercer domínio sobre alguém. É tudo aquilo que eu quero influenciar. Pode ser um ou mais, tem gente que tem uma legião, né, gente? De companhias, né, agradabilíssimas. Né? Então, pode ser, sim, mais de um. Aí uma pergunta. Todos nós podemos sofrer um processo obsessivo? Vamos dizer, será que Adenauer, que está aqui, que tem toda essa obra, sofre obsessão? Será que Divaldo? Será que Chico? Essa galera toda, né, sente? Pode? Pode, porque são o quê? Pessoas. Pessoas que trazem dentro de si todas as questões do humano, todos os sentimentos humanos, né? Todas as emoções humanas. Então, está neles também. Daí a gente vai ver que o que nós emanamos a partir dos nossos sentimentos e pensamentos e emoções, né, todo o nosso conteúdo, é que vai atrair determinadas companhias para mim. Né? Eu já até falei assim, né, a galera da nossa vibe, né, que vai estar aqui junto conosco. Depois a gente vai... Sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, ou seja, o meu conteúdo, quem eu sou, né, as questões que eu ainda preciso tratar em mim, são as que conseguem, né, possibilitar essa conexão com determinadas pessoas, porque tem a ver comigo. Tem a ver comigo. O que chega para mim tem a ver comigo. Né? E quem pode obsediar, gente? Quem pode ser obsessor? Hein? Qualquer um, né? Todos nós, né? De vez em quando a gente faz isso na vida, né? Encarnado, a gente dá uma de obsessor para alguém. Se a gente parar bem para olhar, e a gente tem muito isso nas relações profissionais, né? Nas relações familiares, nas relações românticas, tantas coisas, né, que são as dimensões da vida da gente e que muitas vezes a gente faz um papelzinho assim de obsediar o outro, né? Em nome às vezes do amor, em nome do desejo de ajudar, né? Então a gente acaba às vezes. Então todos nós, tá? Somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outrem. As minhas verdades são minhas verdades, diz respeito a mim, não ao outro. Assim como a do outro diz respeito ao outro, não diz respeito a mim. E a gente mistura tudo, bota tudo no mesmo balaio, né, e fica achando que o outro deve pensar, agir, sentir da mesma forma que eu faço. Mas somos pessoas diferentes, experiências diferentes, universos diferentes, forma diferente de pensar, de sentir, de agir. Né? Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. É interessante que teve um encontro das mediúnicas aqui no domingo. Quem é que viu, assistiu ou teve aqui? Teve um momento em que o Adenauer falou sobre a questão da obsessão e disse assim, sabe aquela fofoquinha básica? É uma forma de você estar obsediando. Você está emanando, né, ali fluidos e energias, falando, às vezes, daquela pessoa, sem conhecimento de causa, às vezes, baseado no seu julgamento. Eu achei muito interessante quando ele falou, né, aquela fofoca. É quando eu faço fofoca de alguém, né? Então, o obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda é prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de século em século. Isso está no livro de Hermínio de Miranda. Né? E, muitas vezes, essas questões que nós temos, né, nesses processos obsessivos, eles já vêm nos acompanhando por mais de uma existência. Você vai fazendo, né, na sua trajetória, você vai formando amores, né, e de sabores também. Né? E, muitas vezes, a gente traz pessoas, né, que estão se conectando a nós por questões, às vezes, muito pesadas. Porque, se a gente for fazer uma análise do nosso passado, se a gente for voltar nas nossas encarnações, a gente não foi muito boa gente, não.
né? Então, a gente vai colecionando aí, né, amizades, inimizades, né, e, muitas vezes, alguns se sentem assim no direito de serem cobradores, né? As imperfeições morais do obsediado consistem frequentemente em um obstáculo à sua libertação. Então, a maior dificuldade que nós temos, né, de romper com esses vínculos, com esses processos obsessivos, somos nós mesmos. A nossa conduta, quem somos, como agimos, como pensamos, né, o que eu emano. Então, sou eu. Então, é um resultado ainda da pessoa que eu sou. E quando a gente fala que a obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado, não há um sem o outro. Então, o obsessor, quando chega, um espírito, quando chega para lhe influenciar a este nível, é porque ele encontrou em você algo onde ele teve a possibilidade de se conectar. Então, vamos pensar assim, se eu me conecto só com o espírito, com o sentimento de vingança, né? Vamos analisar aí, talvez seja a sua dificuldade de perdoar aquilo que acontece com vocês. Se eu só me conecto com espíritos raivosos, o que é em mim que eu preciso trabalhar, que está me sinalizando para dizer assim, por que essa conexão acontece com você, se tudo que chega até você tem a ver com você? Então, para a gente pensar aí nisso. Tá? Eu trouxe um trechinho que eu achei muito interessante e que fala muito sobre aquilo que eu falei no início, né? Que o facilitador aqui diz que não existia obsessor. Eu falei, como assim? Julgar que uma pessoa seja capaz apenas de fazer o mal é reduzir ela a muito pouco, dentro de uma trajetória que é uma encarnação. Então, essa pessoa, vamos pegar assim, será que uma pessoa voltada, por exemplo, ao crime, é uma pessoa que só sabe odiar, matar? Será que ele, na vida dele, não estabelece amor em relação a alguém? A sua família, a seu filho? Né? Tem. Né? A trajetória dele está lá, não vamos julgar isso, mas ele também é uma pessoa capaz. Né? E outra coisa, pensar que eu vou desencarnar e você é um obsessor e você é a vida inteira obsessor é dizer você não tem a capacidade de evoluir, você não tem a capacidade de se transformar. E a gente fala o tempo inteiro aqui, nós estamos numa jornada evolutiva, onde a gente cada dia dá um passo melhor para nos tornarmos pessoas melhores. Não é isso? Então, para não... aquilo que eu falei, não estigmatizar a pessoa e dizer, olha, você é só isso. Então, lá no mundo dos desencarnados, você é obsessor, viu? Acabou, encerrou. Será que em algum momento nós não fizemos isso também lá atrás? Será que talvez em algum momento eu não tenha entrado nesse processo de obsediar alguém, querendo cobrar dívidas, querendo comprar direitos, né? Buscando vingança, dependendo da minha história? Então, pensar. E esse texto aqui é bem legal, que diz o seguinte, não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto não são permanentemente obsessores. E aí, esse facilitador disse, não existem obsessores, existe uma pessoa que, naquele momento, está obsediando alguém, assim como existe uma pessoa sendo obsediada. Então, vamos dizer, esse nome que a gente dá, né, querendo estigmatizar a pessoa, colocando ela numa categoria, na realidade, aquilo é transitório. Ele pode estar, naquele momento, naquela situação, né, gerando esse processo obsessivo e
Isso pode mudar a qualquer momento, né? Então, está claro até aqui? Vocês estão muito quietinhos. Nossa. Então, só para a gente fechar aqui e parar para pensar um pouquinho, quem são, de fato, esses obsessores, né? É gente como a gente, que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflitos consigo mesmo, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Seres humanos reais com traços de personalidade variados e que são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer mal às pessoas. Né? Então, é trazer essa pessoa que está nesse momento entendendo que ele é um espírito, assim como eu, né? E que talvez, em algum momento da minha jornada, eu fui assim também, com essa dificuldade de amar, né? Em conflito comigo mesmo, em conflito com o outro. Né? Oi, pode falar aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Essa obsessão não pode ser, na verdade, também uma busca do obsessor por fluido do encarnado? Tipo assim, eu já ouvi falar de situações em que a pessoa não necessariamente estava... quer dizer, o obsediado estava numa vibração não muito boa. E o obsessor estava por ali, passeando, tipo, pegando, esperando um desavisado. Bem isso. Tem. Como tem um oportunista aqui, tem também, sim, desencarnado, tem. A gente vai ver agora exatamente aqui. Eu vou trazer algumas situações, né, que promovem, vamos dizer, né, os processos obsessivos. Então, vou trazer característica de pessoas que entram nesse processo de obsediar. Né, e, assim, é bom a gente ver, porque muitas vezes a gente se vê nessas situações. Né, se vê nessas situações, não só como sendo influenciados, como também influenciando. Então, vou trazer algumas características aqui que, assim, tá? O obsessor caseiro. O que é aquele caseiro? É aquele que é apegado ao lugar ali. Ó. Então, ele desencarna e fica ali ainda como se estivesse morando na casa. Como se estivesse, não, morando na casa. Tá? Ele se sente ali, naquela solidão dele, se sentindo muito perdido, né? Ele continua ali no mesmo local. Então, ele ali, naturalmente, não é que ele queira fazer mal para as pessoas, não, mas ele acredita que aquela casa é dele. Então, muitas vezes, ele quer tentar tirar essas pessoas da casa porque ele se sente invadido. Alguém assistiu, tem um filme tem muito tempo, que mostra isso de uma forma muito divertida, Os Fantasmas Se Divertem. Alguém já viu? Que é um casal que, justamente, né, compra aquela casa e tudo, né, o sonho deles, e eles acabam desencarnando, e uma família assim, muito inusitada vai morar na casa, e eles ficam fazendo de tudo para botar a pessoa para fora. Eles não eram pessoas ruins. Eles não conseguiam, inclusive, fazer as coisas com toque de maldade, mas eles achavam que a casa era deles e queriam ficar ali. É bem interessante esse filme. Tem um tempinho já. Uma outra característica, aquele que é por atração. E aí tem muito a ver com o que você está falando aí também. Né? Às vezes, eu estou ali na minha, né, passando na rua, mas dependendo de como eu estou, psicologicamente, como eu estou emocionalmente, eu posso atrair, estabelecer conexões com alguém que esteja na mesma situação. Eu tenho um exemplo meu, muito próprio, meu mesmo. Eu e meu marido, na época, nós trabalhávamos na mediúnica de desenvolvimento mediúnico. Até o semestre passado, eu estava trabalhando lá. Um dia, eu vim para a mediúnica, tal, fizemos lá o nosso trabalho, né, saí super bem, tal, achando eu que estava bem. Peguei e a gente foi para casa. A gente morava, na época, eu tinha que fazer o retorno lá no pedágio para voltar para ir para o condomínio onde eu morava. Nós estávamos indo muito tranquilamente.
conversando, mas conversando, batendo papo, totalmente, né? De repente, meu marido viu que eu mudei o rumo da conversa. E eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Aí comecei a ficar irritada, a conversa começou a mudar e disse, epa, tem alguma coisa errada aí. Calou. Cheguei em casa e não estava me sentindo bem. Tomei meu banho. Nada a ver com a mediúnica, viu, gente? Tinha a ver comigo mesmo. A mediúnica eu saí ótima. A gente sai melhor do que entrou, inclusive. Mas o que aconteceu nessa trajetória que fez com que eu entristecesse, me sentisse mal? Cheguei em casa, tomei um banho, tentei dormir, não conseguia, aí até que caiu a ficha. E aí eu falei para o meu marido, disse, olha, segura aí que eu vou liberar quem está aqui comigo, porque tem alguém comigo. Eu senti que tinha alguém comigo. E, quando a pessoa chegou, ela chegou falando exatamente isso. Ele perguntou, vem cá, por que você está aqui? Por que você está acompanhando ela? Eu disse assim, ela falou, não, é porque eu estava ali na estrada do Coco, né? Eu estava ali, eu estava muito triste, eu estava me sentindo muito sozinha, muito triste. E, quando ela passou, eu senti que ela estava triste também. E eu vim, junto, fazendo companhia para ela, porque a gente estava triste. Aí eu fui tentar pensar de onde é essa tristeza que ela encontrou. E aí eu lembrei que eu tinha tido um evento de manhã, onde eu tinha um evento assim que me tocou muito, realmente, me entristeceu muito, né? Uma coisa pessoal mesmo, na vida pessoal. E aí, na dinâmica da vida, né, do trabalho, você meio que esquece aquilo, mas o sentimento da tristeza estava ali. E ela sentiu essa tristeza. Né? E ela ficou ali conversando, né? Ela se identificou como mulher, né? Como uma mulher, ela tinha morrido, ela tinha sido atropelada na Estrada do Coco e ficou ali, vagando ali, né? E aí eu me lembro que meu marido ainda brincou, né? Brincou não, falou para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para um lugar, né? Que era aqui a Harmonia, né? Você vai acompanhando a gente, lá a gente vai conversar com você, mas aqui não é o lugar. E ela não queria ir. Ela disse, eu não quero ir, você está conversando comigo. Ninguém conversa comigo. Aí eu quase que eu disse assim, cai fora, que o marido é meu. Cai fora, né? Não é assim, né? Brincando assim, mas assim, observe que foi exatamente isso. Ela não tinha intenção de obsediar ninguém, né? Mas ela se conectou em mim. Vamos que ela gostasse tanto de estar ali, que resolvesse me acompanhar sempre, estar na minha casa, estar na minha dinâmica da vida. Essa emanação dos fluidos dela, de alguma forma, ia me prejudicar, né? Mesmo que ela não tivesse essa intenção. Então, passa um pouco por isso aí que você estava falando, certo? Então, por atração. Aqui, ó. Surgiu uma dúvida. Diga. Desculpe a minha ignorância. Não, desculpa, não, pode perguntar. Quando você falou que a moça que morreu, né, o espírito, influencia você. Nesse caso, poderia você influenciar ela, fazer com que ela mudasse, se ela resolvesse ficar? Existe essa possibilidade ou não? Não, deu fazer ela mudar de ideia? A gente ficou tentando fazer isso, né? Para ela sair, foi isso que a gente fez. Mas caso ela queira ficar, por exemplo, ficou legal, eu era triste, vou ficar ali. Insistisse em ficar, você poderia fazer com que ela mudasse esse padrão ou não? Não é ela que vai mudar o padrão, sou eu. A mudança não parte dela, parte de mim. Então, parte de mim dizer, não quero, não é aqui, vou procurar mudar aquela tristeza que estava dentro de mim, para que ela não achasse mais uma afinidade para ficar conectada comigo ali. Para não ser interessante para ela estar ali, entendeu? Mas a gente fez, inclusive, na época, conversou mesmo, ele conversou com ela, né? E trouxe, ela veio para a mediúnica daqui, né? A gente deixou ela por aqui para ela... Então, é uma atitude sua. Aí passa pelo autoconhecimento, o conhecimento da sua mediunidade, o conhecimento de que formas você pode fazer isso, né? Do conhecimento de como você pode romper, né, essas conexões, que é um processo de aprendizado mesmo. Pode ir. Boa noite. Oi. Professora, a senhora está falando sobre processos obsessivos individuais, né? Isso. Mas poderíamos falar também em processos obsessivos coletivos, por exemplo, o conflito ali da faixa de Gaza e de Israel.
Só pelo fato de uma determinada pessoa pertencer a uma determinada coletividade, ela poderia vir a sofrer esse tipo de influência também? Se ela Uma espécie tiver o de mesmo perseguição? padrão, sim. Perseguições, assim, Pode. por conta dessa questão de nacionalidade? Eu não sei se eu posso dizer assim, nacionalidade. É claro que o meio nos influencia. Não tem jeito, o meio nos influencia. Mas quando você parte para um conhecimento de você, isso principalmente sobre aquilo que você não deseja para você, você passa a tentar estabelecer padrões. Então, eu posso ser uma pessoa que estou vivendo uma situação diferente, porque às vezes até faz parte do meu processo, mas eu posso não me deixar influenciar naquele meio com processos obsessivos, porque eu não estou naquela sintonia. Como coletivamente muitas pessoas podem, sim, ser influenciadas. Porque isso aqui está aqui, ó, está em cada um. Né? Por que tem pessoas que nascem no meio extremamente violenta e não são violentas? Tem, não tem? Que são o oposto daquilo. E viveram toda aquela violência. E, muitas vezes, elas sofreram a violência. Mas nem por isso levaram a violência para dentro de si. Conseguiram se desconectar disso. Né? Então, o princípio é mais ou menos esse aí. Tá bom? Oi, Tânia. Oi. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida que me ocorreu aqui agora. Sim. Quando uma pessoa está muito bem, ela está feliz, ela está com aquela energia positiva e, repentinamente, essa pessoa tem uma baixa energética, ela muda o comportamento. Às vezes, ela está num ambiente festivo, enfim, com pessoas também, né, compartilhando de boas energias. Isso pode ser também ela está sofrendo uma obsessão ou uma influência de um espírito que não esteja com uma energia boa e que está querendo melhorar essa energia através dessa pessoa. Muitas vezes os espíritos, por exemplo, a gente vai até dar um exemplo, né, da bebida, das drogas. Muitas vezes as pessoas chegam, se aproximam de você justamente porque, energeticamente, eu estou entendendo o que você está falando, você vai conseguir aquele prazer que você já não consegue ter desencarnado. Então, um exemplo disso é o alcoólatra, alcoolista, né? Ele bebe, né? Bebe e tem aquela energia, né? E os espíritos se aproximam, que já desencarnaram, que estão muito ainda apegados ao mundo material e que gostam da mesma coisa. Então, ele não tem como ele lá beber, mas ele consegue essa energia através do encarnado. Tá? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Pode sim. Certo? Aí a Tânia quer dizer que eu não posso mais beber uma cervejinha no barzinho. Não é bem isso, né? Mas cuidar para que isso não vire, de fato, algo constante. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Por amor, esse é ótimo, né? Os processos obsessivos que iniciam por amor, né? Então, a pessoa ali está dizendo que escolhe permanecer ao lado de quem ama 24 horas por dia, porque eu amo muito, né? Vai ser tão bom eu ter a presença dela, ela ter minha presença, né? Normalmente, ó, que interessante, são recém-desencarnados como ex-marido, ex-amante ou uma ex-familiar muito próximo, né? Então, acho que quanto menos ex a gente tiver, melhor vai ser, né? Então, às vezes a pessoa, de fato, não se conforma de não estar mais junto, desencarnou e quer estar perto, quer continuar com aquela pessoa, porque ela ama verdadeiramente aquela pessoa. Então, ela não inicia esse processo no sentido de prejudicar, não. Mas está ali o tempo inteiro, você recebendo aquela influência daquele campo, daquela pessoa que está ali, lhe envolvendo o tempo inteiro, acaba sendo prejudicial, né, no seu andamento normal, né, da vida. Então, o por amor. Né? Não tem a mínima intenção de fazer o mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. Por quê? Porque a pessoa diz que viúva é quem morre. Né? Viúva é quem morre. E que a pessoa que fica, apesar da tristeza, do amor, existe uma tendência de ir caminhando, né, retomando a sua vida. E nem sempre o por amor, né, o que está ali, vai aceitar que a pessoa ande com suas próprias pernas, que encontre talvez um novo amor, que refaça a sua vida. Então, normalmente, aí desenvolvem alguns processos. Escravo, esse é muito interessante. São espíritos que desencarnam assim, em grande perturbação, certo? Então, lá no plano espiritual tem de tudo, viu, gente?
Tem toda a galera do mundo, todas as pessoas, toda a qualidade de ser, né, humano lá, desencarnado. E existem essas pessoas, né, que se aproveitam e oprimem, né, esses espíritos. E também, né, eles podem ser escravizados por pessoas encarnadas. São aquelas pessoas que fazem aquelas trocas, né, de favores. Você me faz isso e eu lhe dou aquilo. Então, são usados muito em questão de fazer magia no sentido prejudicial. São esses espíritos que são, no caso, utilizados, essas pessoas que estão ainda muito confusas, não aceitam a sua morte, né? Não têm um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si, porque ele está perdido, ele está confuso. Então, ele vai de acordo com que ele vai estar sendo a pessoa que está comandando ele. Ele vai fazer a vontade dessa pessoa. Acontece aqui encarnados também, né? Pessoas que são totalmente conduzidas e nem sempre são conduzidas da forma correta. Conduzidas, inclusive, no sentido de prejudicar o outro. Então, são esses espíritos que são verdadeiros escravos de encarnados e desencarnados, né? O autônomo, esse aí é bem legal. Tá vendo? Esse está bebendo ali, viu, gente? Está dando para ver a figurinha? Pois até ele está acompanhado ali, né? São muito apegados ainda aos prazeres materiais, né? Foram pessoas que viveram muito nesse mundo físico como sendo algo, de fato, significativo e importante na vida deles, né? Quando desencarna, não consegue desvincular disso, né? Então, os locais, eles viveram essa vida aí, né, de farra, né, né, viveu a vida mundana de fato. Então, pessoas que se entregam a bebidas, né, a drogas, a sexo, né? Então, normalmente, eles gostam de estar nesses locais aí, ó, bordéis, bares, pontos de uso de drogas, ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar destas energias. Aí volta para o que você falou, certo? Essa energia da droga, a energia da bebida, a energia do sexo, tudo que, né, faz e que ele não tem mais como obter no plano, né, desencarnado. Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias, também são utilizados, né, dessa forma. Não têm a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem satisfação. Okay? Então, esse é um outro. Enviado, esse é legal, enviado. O enviado é aquele que é comandado mesmo, né, no plano lá espiritual, e ele é enviado para tentar atrapalhar práticas do bem, né, de grupos que estão ali, um exemplo, dentro de uma casa espírita ou qualquer outro grupo ali que esteja, de alguma forma, num trabalho social, ajudando, né, de alguma forma. Então, eles acreditam mesmo que eles têm que... eles precisam trabalhar nisso, né, e fazem... alguns possuem habilidades que, às vezes, são até superiores do que as suas vítimas encarnadas, né? Porque são pessoas. Então, nós temos pessoas extremamente inteligentes também, né? Que usam essa inteligência nem sempre para o bem, né? Seus objetivos são destruir os frutos do bem e, assim, implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. Tem um livro muito interessante chamado Aconteceu na Casa Espírita. Alguém já ouviu? Já leu? Ele é fininho, assim, muito interessante, porque mostra exatamente esse processo de se infiltrar, de ir diretamente nas pessoas. Eles vão procurando aquelas pessoas que estão com a mente mais fraquinha um pouquinho, vão influenciando para gerar, né, fofocas, desestabilizar o grupo, desestabilizar o trabalho. Nos grupos mediúnicos também tem que ter muito cuidado com isso, né, dessas influências. Então, são os enviados, né? E tem o vingador, né? Vingador. O vingador é o caso mais raro, né, de obsessão, porém é um dos piores, pois o motivo desse obsessor estão firmemente enraizados do passado. São pessoas que vêm acumulando situações e sentimentos ao longo
das suas vidas. Não, então, não é de uma encarnação, 2, 3, já vem, né? Tenha-se dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Diz que o sofrimento de uma pessoa, por mais antigo que tenha acontecido, quando ela sofre, ela está sofrendo. Aquilo é real para a pessoa. Né? Não é o tempo que vai determinar. Então, eles têm, de fato, isso é muito forte, é muito vivo dentro deles. Né? Se lembram perfeitamente de tudo que sofreu na mão de seus obsediados. Tem uma memória boa, né? É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Então, ele vai estar ali, realmente, é um processo obsessivo bem pesado. E agora eu vou trazer uma para vocês aqui. Mais atual, né? O que vocês acham das redes sociais? É possível os processos obsessivos a partir disso? A tecnologia está aí para todo mundo, inclusive para desencarnado. Né? E é interessante quando você para ver determinados comportamentos nas redes sociais. Né? Eu tenho rede, viu, gente? Nada contra. Né? Só para deixar claro, né? Eu tenho lá meu Instagram, meu Facebook, posto pouco para caramba, porque eu não tenho tempo, mas está lá. É interessante como as pessoas postam uma vida perfeita. Né? Aí você está lá, sua vida lascada, cheia de dívida, boleto para pagar, não consegue na esquina tomar uma cerveja no barzinho, a pessoa está lá com champanhe, né, na beira da praia, e posta que está viajando não sei aonde, e você olha e aquilo vai, remoendo você. E, muitas vezes, quando você vai ver, a vida da pessoa não é nada daquilo, mas é aquilo que ela desejaria que fosse. Né? Eu tenho conhecidos que postaram aniversário de casamento. O amor da minha vida, foto, coraçãozinho, não sei o quê. E a gente sabe que estão quase se separando. E aí? Qual é o sentido disso? Então, as redes sociais foi uma coisa que me chamou muita atenção. Às vezes você vai num restaurante, tem 5 na mesa, os 5 estão no celular, ninguém está conversando. Às vezes pode até estar conversando ali um com o outro, né? Mas cadê a interação? Cadê o olhar para o outro? Então, a gente, para ter um cuidado um pouquinho com isso, né? Faz parte da vida da gente, está aí. Né? As pessoas hoje se relacionam dessa forma também. Né? Mas para a gente cuidar quando isso começar a ser excesso. Né? Qual é o vazio, será, que a gente está querendo completar, né, a partir deste mundo, que é um mundo que nem sempre é real, esse mundo que é passado para a gente. Né? Então, só para a gente entender. Bom, por trás de um computador, smartphone, tablet ou de qualquer dispositivo eletrônico, existe um ser humano. E na frente também. E este ser humano nada mais é do que um espírito encarnado. E, como tal, passível de muitos problemas, especialmente da obsessão. Então, eu estou ali, eu posso, sim, sofrer um processo obsessivo a partir, né, de como eu me relaciono com as redes sociais e com as pessoas na rede social. Certo? Como também posso estar sofrendo aí, amplificado isso aí, com espíritos desencarnados também. Kardec fez essa pergunta aí, né, na questão 833 aos espíritos, e dizendo o seguinte: haverá no homem coisa que escape a todo o constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? O que vocês acham? Existe algum lugar que eu possa fazer tudo o que eu quiser, sem que ninguém saiba? Aonde? Aonde? Na mente. Na nossa mente. Nessa minha casa mental, eu transito como eu quero, eu ando como eu quero, eu penso como eu quero, eu faço o que eu quero. Na minha mente, tudo é possível. Tudo é possível. Só que, ao fazer isso, eu crio padrões, eu crio energia, eu movimento energias, eu emano, eu vibro, eu emano frequência a partir do que eu penso também. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe entraves. Realmente, eu não posso
bloquear o que a pessoa vai pensar. Ela pode pensar o que ela quiser. Né? Aqui, ó, gente. Ela pode pensar o que quiser. Ela pode, na mente dela, estar fazendo milhões de coisas. Né? Então, eu não tenho como bloquear isso. Diga. Tânia, e sobre os chips de nanotecnologia, os processos obsessivos, você vai falar um pouquinho sobre? Acho que a minha dúvida. Dizem que a gente tem implantado na gente chips, né? No plano espiritual. Se existe isso, existe. Existe, sim, tecnologia. Aliás, no plano espiritual, a tecnologia é muito mais avançada do que aqui. Tem. Existe. Né? E existem alguns trabalhos, principalmente os trabalhos de apometria, né? Que eles fazem muito esse trabalho, que é uma desobsessão, de alguma forma, também. Né? Existe. A gente não vai entrar no detalhe de como é, mas existe. Né? Então, tem, inclusive, muitas vezes, né, passe, por exemplo, muitas vezes, né, ajuda, às vezes, a desfazer, né, esses chips, né, esses apetrechos aí que tem também. Então, qual é o importante para a gente quando a gente pensa em obsessão? Pensar em como são os meus pensamentos, como são os padrões dos meus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos, porque tem a ver com a qualidade com que eu vibro, que tem a ver com a qualidade do que eu me conecto a partir disso. Certo? E aí eu gosto dessa imagem aqui, porque é bem isso, nós somos bem isso, né? O anjinho e o diabinho. Faz parte do humano, faz parte de nós, gente, não tem jeito. A gente tem o toque das duas coisas, né? Isso faz parte do ser humano. Então, em algum momento, eu vou querer tirar o ar, como eu falei uma vez, né? Uns 30 minutos de alguém, né? Que pisou no meu calo, que fez coisas que me prejudicaram, e vai ter momentos em que eu vou ser capaz de acolher, de abraçar, de ter, né? Ajudar. Então, faz parte de nós isso. E aí é importante a gente entender em que sintonia que eu estou vibrando, porque isso está gerando um campo em torno de mim. E esse campo vibra. Então, pensar em que tipo de sentimento eu estou vibrando, se eu vibro no amor, na alegria, na paz, ou se eu vibro na culpa, na raiva, no medo. Eu acho que eu não sei se foi aqui que eu falei para vocês que existe uma escala que a gente acha a escala de Hawkins, né? Você tem? Muito interessante essa escala, porque ela mostra na frequência em Hz de cada sentimento. De como você, né, tem uma frequência muito baixa ou muito alta, de acordo com os seus sentimentos. Né, das emoções, dos pensamentos também. Então, a emoção e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Inclusive, quando a gente desencarna, gente. As zonas que a gente vai estar, os locais que a gente vai estar, com quem a gente vai estar, tem a ver exatamente com isso. A gente já faz isso aqui também, mas a gente vai estar nas companhias que tenham a ver conosco. Né? Oi? Ágata? Aí eu conheço com uma outra, que mostra uma piramidezinha. Mas é isso aí. Ágata. É muito interessante essa escala. Depois compartilha com o pessoal, com o Sussu, né, Su? Pode passar para você, daí ela dá uma olhadinha e bota no grupo também, que é bem legal, para a gente ter noção de como é importante, né, isso em nós, né, esses sentimentos, esses pensamentos nossos. Como se dá essa conexão, então? Se dá entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Isso quer dizer o seguinte: obsessor nenhum vai botar nada dentro de você. Ele só vai potencializar aquilo que você já tem. Então, ninguém bota ódio em você, ninguém bota medo em você, mas ele se conecta com você a partir de núcleos emocionais que você tem. E acentua isso.
Deu para entender? Então, ele não vai botar nada de novo. Tudo isso está dentro de nós. Amor, a raiva, inveja, ódio, alegria, tudo isso existe dentro de nós, concorda? Pronto. Então, ele vai simplesmente acentuar isso que você tem. Apenas isso. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração, certo? Mas ele pode desarmonizar a pessoa, né? Sim. Colocando as energias que não são boas. Se a pessoa não tiver em um equilíbrio... Mas é isso que eu estou falando. Mas bom, ele faz a partir do quê? De você. Ele vai te desarmonizar, potencializando um medo, uma raiva, alguma coisa que tem dentro de você. Não é só ele. Essa conexão é um com o outro. Tem que ter uma reciprocidade, né? Sim. É uma via de mão dupla. Exatamente. É recíproco. Tem que ter, sim. Senão, ele não chega. Se você não tiver com uma sintonia igual, ele não consegue se conectar. Ele não consegue, porque a sua frequência vai estar diferente da dele. Mesmo que ele queira, ele não consegue. Entendeu? Não, não vai atingir. Aí teve alguém que perguntou alguma coisa, mais um encarnado. Quem é que falou? Foi você, eu acho. Que podem ter essas relações diferentes, né? Aqui, ó, várias expressões de um mesmo problema, né? Então, existem vários tipos de relações que a gente pode estar estabelecendo de processos obsessivos. Essas relações obsessivas, né? Essas são no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Traz esse livro é incrível, é Obsessão e Desobsessão. Ela explica de forma muito detalhada os processos obsessivos e como, inclusive, o processo de desobsessão também. Ó, quais são? Pronto. Primeiro, a que a gente mais fala aí, né? O desencarnado para o encarnado. Então, eu posso ter esse tipo de obsessão, né? Mas também posso ter de encarnado para desencarnado. A gente também atormenta quem desencarnou, viu? Também. Tem um outro tipo ainda, de encarnado para encarnado. Ah, gente, sério, a gente faz isso, gente. Alguém duvida que tem gente que é obsessor encarnado? Tem vários. Em várias dimensões da vida da gente. Também tem de desencarnado para desencarnado. Então, lá no plano, né, espiritual, tem gente obsediando o outro, um obsediando o outro. Tem. Né? Tem outra, a auto-obsessão. E essa auto-obsessão ela ocorre tanto no espírito que está encarnado, como com o espírito que está desencarnado. E tem a obsessão recíproca. Imagine. Dois se obsediando. A gente vê isso em casal de vez em quando, né? Um obsediando o outro, né? Um processo que, às vezes, é difícil de romper, muito difícil. E isso pode acontecer tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado. Então, são pessoas, gente. São pessoas se relacionando. Nada mais, nada menos do que pessoas se relacionando. Com tudo que elas têm, né? Vamos ver um pouquinho de cada um. Não vai ler tudo, não, mas para a gente entender. Desencarnado para encarnado, a gente está aí, né? Que é justamente um espírito desencarnado que está tentando o domínio sobre alguém que vive aí no plano físico, né? Então, muitas vezes esse processo pode ser muito sutil, né? Quase imperceptível, que vai indo, vai minando, tá? A pessoa vai manipulando a outra mesmo, através do campo mesmo energético, certo? Esse tipo de obsessão pode gerar doenças, atingindo o corpo físico mesmo. Tá? Como é que pode fazer isso? Toda doença começa do ponto de vista vibracional. Ela tem origem espiritual, ela tem origem lá no perispírito. Então, isso pode chegar até o corpo físico. O corpo físico já está demonstrando aquilo que não está bem lá. Né? Então, esse processo obsessivo pode potencializar justamente, né, essa, vamos dizer, desarrumação, né, energética aí, que pode estar gerando aí doenças, né,
Nem sempre o espírito que está nesse processo de obsediar tem noção dessa influência, sabia? É aquela história de quem chega, não no sentido de prejudicar, né? Mas aquele que vem por amor, alguém que está ali, né? Que pode também. Por quê? Porque esse campo da pessoa constantemente com você pode desagregar, né? Pode desestabilizar você, né? A pessoa. Dominação, fanatismo, avareza e egoísmo, amores exacerbados, ciúmes e ganâncias podem ser alguns, né, das questões que levam a um processo de desobsessão aí, tá bom? De obsessão, aliás, desculpa. De encarnado para desencarnado aí, ó, também acontece. Aquela pessoa que não se conforma quando o amado, por exemplo, uma pessoa amada vai embora, parte, e fica ali remoendo aquilo, evocando a pessoa, lamentando o tempo inteiro, que a vida dela não tem mais sentido, que não tem... Imagine para quem foi ver uma pessoa amada sofrer assim. Não vai sofrer também? Então, isso gera um processo obsessivo para quem foi, prendendo muitas vezes a pessoa, impedindo aí a jornada dela, nesse vínculo, né, onde a pessoa praticamente aprisiona o outro nesse sentido, né? Então, aí, ó, está ligada a expressão de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado. E essa inconformação dela, pelo retorno da pessoa amada ao plano espiritual, né, é que faz com que ela entre nesse processo de lamentação, aprisionando o desencarnado. Eu tenho um negócio, né? Eu tive uma cliente que foi uma história assim que eu sempre conto porque me chamou muita atenção. Ela foi na loja, eu ia fazer um orçamento, ela levou o projeto dela e ela sentou na minha sala e a gente começou a conversar e de repente o orçamento virou quase uma terapia, né? Porque ela começou a falar da vida dela e da tristeza imensa que ela tinha da perda do marido. Aí ela contou a vida, que eles eram muito apaixonados, né, e tudo, e que não tem um momento da vida dela em que ela tinha sossego, paz, porque ela não conseguia, né, esquecer ele. E aí ela foi falando e chorou, aquela coisa emocionada. Aí me deu curiosidade de perguntar quanto tempo o marido tinha morrido. Tinha 5 anos. E era tão vivo aquilo para ela, né? E eu fico pensando, imagina uma pessoa que, se eles se amavam tanto, como é para essa pessoa ver esse sofrimento todo, essa evocação, né? É diferente de você passar pelo luto. Isso aí, todo mundo vai passar, não é impossível, a gente vai ficar triste. Mas evocar a pessoa, dizer que a vida não tem mais sentido, né? Então, isso pode gerar, sim, esse incômodo e esse processo aí. De encarnado por encarnado, aí tem várias questões que podem levar, né, esse processo aí, de um com o outro, né? Agora, tem aqui, o que ele fala aqui, que eu acho muito interessante, é que, muitas vezes, essa relação ela já vem sendo construída há muito tempo, né, em outras encarnações, né? Então, elas podem ter origem num passado, né, e que ela acaba criando aí essa antipatia e aversão um com o outro. Então, tipo assim, eu venho, encarno, e tenho até como objetivo da pessoa, vamos ficar juntos, vamos ver se a gente se resolve, e não consegue, às vezes, dar conta, né? Aí gera esses problemas todos, né? Então, amor possessivo, amizade, em que o lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. No momento em que estou impondo a minha vontade, o meu desejo, eu estou, né, entrando nesse processo aí de obsessão em relação ao outro, certo? Então, aí eu dizia assim, que a gente vê muito, às vezes, que a gente está falando, a gente vê muito casal, às vezes, assim, né, nesse processo de um prejudicar o outro, de um machucar o outro, né, magoar o outro. Desencarnado para desencarnado, né? Diz muito respeito a espíritos que dominam um aos outros no plano desencarnado, né? Tem algumas referências, alguns livros que nos falam, inclusive, que tem verdadeiros tribunais, né, de julgamento de espíritos que chegam, né, às vezes muito desequilibrados, né,
e que se acham como se fossem os justiceiros aí do plano desencarnado. Então, existe esse processo de obsessão, de gerar culpa na pessoa, de acusar a pessoa. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associação de idênticos padrões vibratórios. Muitas vezes são pessoas já conhecidas de longas datas, né? Quando existe o encontro aí no plano desencarnado, elas podem chegar, a esse tipo de relação aí, uma julgando, se cobrando, né? E a autoobsessão, né? Isso a gente faz bem. Aliás, muitas das obsessões que a gente delega ao outro, na realidade, é um processo nosso mesmo. Eu digo que é a antiga autossabotagem que a gente falava, né? Então, a gente é mestre de fazer isso, de se auto-obsediar, de se achar incapaz, de não se achar merecedor, de a gente mesmo se julgar, condenar e ainda aplicar a pena. A gente faz isso muito bem. Então, muitas vezes, quando a gente chega, por exemplo, nas reuniões de desobsessão, que a pessoa vem achando que tem um obsessor atrapalhando a vida dela, na realidade, é um processo da pessoa, dela com ela mesma. Então, esse é o processo de auto-obsessão. Tá? A pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesmo. Né? E quais são as causas aí dessas obsessões? Dramas pessoais, dessas de outras vidas, remorsos, culpas, né? Enfim, todo tipo de situação que vem do íntimo de cada um. Né? Então, entra nesse processo aí. E é bem difícil, a autoobsessão é bem difícil de tratar, viu? Porque requer um movimento muito grande da pessoa e um reconhecimento de... Aqui. A obsessão de encarnado para desencarnado, ela só é prejudicial para esse espírito se eu emano sentimentos, emoções de dor, tristeza, raiva, melancolia, ou também se eu emanar vibrações boas? Não. Vibrações boas são bem-vindas para todo o espírito. Aliás, importantíssimos essa vibração. Olha que coisa bacana, né? Em vez de você estar ali lamentando e chamando a pessoa, dizendo que você não vive sem ela, emanar exatamente... Mas se você está emanando essa dor, você atrasa a evolução desse espírito. Não necessariamente. Se for uma coisa constante, permanente, isso é uma obsessão. Como ela tinha 5 anos que ela falava que a vida dela não tinha mais sentido. Porque eu vejo 2 situações, né? Assim, real. Uma é uma prima que perdeu uma filha com 4 meses com uma síndrome. E ela tem guardado as coisinhas da criança, e assim, a cada dia da morte, cada ano da morte da criança, ela faz uma oração, ela reza, e aí minha filha, que você esteja em um bom lugar, que você esteja... Então, eu sempre disse para ela, faça isso, porque isso para ela é importante. Sim, sim. Mas eu vi esses dias a mãe daquela criança que faleceu, Ana Carolina Jatobá, a mãe de Isabela D'Ardoni. Ela tem um site, né, um Instagram, onde ela fala muito da criança. Ela faz um trabalho bonito, de ajuda hoje as pessoas, as crianças que sofrem algo com violência, mas ela fala muito da criança. E, muitas vezes, é um tom de dor, de sofrimento mesmo, né, dela, pelo que ela passou. Então, ela chora muito, a família chora muito, ela revive tudo aquilo, ela traz as coisas da criança. Aí, dependendo da conotação, pode ser. Porque, assim, se a gente parar para pensar que a obsessão é essa coisa contínua, repetida, né? Que você está ali lamentando o tempo inteiro, evocando aquela pessoa, pode chegar, sim, a virar um processo obsessivo. Não tem como a gente julgar isso aí, porque a gente não sabe como é que é a trajetória dela aí, né? Mas pode, sim. Agora, você lembrar, você guardar com carinho algum objeto de pertença àquela pessoa e você não trazer aquilo como algo penoso para você, não tem problema nenhum. Acho que tudo vai do sentimento, do pensamento e da emoção que você coloca. É isso que importa. A obsessão recíproca aí, ó, é os dois aí, ó, não é um obsediando o outro, é um obsediando alguém. São os dois fazendo esse processo aí, né?
Então, também tem esse processinho aí. O próximo. Agora, as obsessões... Oi, pode, desculpa. Foi? Deve ter descarregado. Acho que agora deu certo. Pronto. Deu. Boa noite novamente, professora. Eu estava aqui refletindo e, enfim, se a senhora pudesse esclarecer, nesse nosso patamar evolutivo, nosso contexto atual, é possível vivenciar, digamos assim, a nossa realidade sem estar vivenciando, melhor dizendo, um processo obsessivo? Pergunto por quê. Me parece que o ato de existir, né, independentemente de capitalismo, comunismo, país rico, país pobre, contexto urbano, rural, requer um nível mínimo de competitividade, né? Então, nós estaremos sempre lidando com outros seres humanos que, enfim, somos muito subjetivos psicologicamente. Então, um determinado nível de cobrança no ambiente profissional, para uma determinada pessoa, pode ser irrelevante, mas para outra aquilo pode ser uma cobrança, uma punição extremada. Isso se reflete na família também, quando você tem mais de um filho, né? Às vezes você fala um A para um A, melhor dizendo, que você é solenemente ignorado. Para o outro, aquilo é um A gigantesco, né? Então, assim, me parece que nesse nível de competitividade, sobrevivência, onde naturalmente nós temos que conduzir a nossa vida, tomarmos decisões, nós sempre vamos desagradar o próximo, né? Então, isso naturalmente vai estremecer muitas relações. Então, nesse contexto, seria possível, então, passarmos por aqui, né, sem estarmos efetivamente vivenciando, não estarmos vivenciando uma obsessão em algum grau? Obrigado. Eu acho que no grau que a gente encontra é quase que impossível. Porque a gente está todo mundo aqui vivendo essa experiência, não somos muito diferentes, não. Então, não existe, eu acho, formas aqui, entre nós aqui, ninguém que eventualmente não seja influenciado de alguma forma, seja por um desencarnado, por um encarnado, não tem, porque ainda estamos no processo. Não tem ninguém ainda nesse nível de iluminação tal, né, que não seja influenciado. Tem uma passagem bem interessante, que até trabalhei com essa passagem no ciclo 8. Eu dei uma aula lá, né, que foi mais um bate-papo do que uma aula, e a pergunta que foi feita para mim foi qual era a passagem de Jesus, né, que mais tinha me tocado. E aí eu falei que uma que me lembrava muito era da mulher adúltera, do apedrejamento da mulher adúltera, né? Que Jesus estava lá, né, sentado no templo, com o dedinho dele desenhando na areia, muito tranquilamente, né? E aí chega aquele bando de gente, uma gritaria, aquela confusão, apedreja, mata, né? E os sacerdotes lá do templo, né, querendo pegar Jesus de calças curtas, vamos dizer, ver se ele seria contraditório, levam essa mulher e dizem para ele: e aí, o que você diz, né? Essa mulher, ela está aqui, ela foi adúltera, ela foi pega com um ato, e pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. E aí? Para ver se ele ia contra a lei, né? E ele lá, com o dedinho dele, muito calmamente desenhando, levantou a cabeça e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí foi aquela confusão, né? E aí vai, joga, né? Eu posso até começar a pensar assim, quem está segurando a pedra, louco para jogar, mas não vê coragem de dizer assim, quem nunca fez algo, né? E ele, depois que todo mundo vai embora, ele levanta a cabeça, olha para ela, e quem está? Onde estão os que estavam lhe julgando? Não sobrou ninguém? Se não, Jesus, não sobrou ninguém. Então, porque estavam lhe condenando. Eu falei, pois nem eu lhe condeno. Imagine que um espírito como Jesus. Então, nem eu lhe condeno. Lhe colocou na própria situação. Eu vi ali ele se colocando como um homem que também erra, que também errou e que não tinha como julgar. Então, só para a gente ter uma ideia aí, que a gente está ainda... Falta muito para a gente. Basta a gente, eu digo assim, quer testar, basta a gente virar a esquina e alguém fechar a gente, um carro que já vai mostrar quem eu sou, na mesma hora. Então, a gente ainda está precisando muito, né? Agora, a obsessão ela tem alguns graus, né? Que são esses graus, né? Ela pode vir de um grau mais simples, mais sutil, até um
bem avançado mesmo, a ponto de influenciar no corpo, né, na mente da pessoa. E ela é classificada dessa forma aí: simples, subjugação e fascinação, sabendo que tem as gradações aí entre uma e outra, mas aí são as 3 principais. O que é a simples? É uma influência sem o domínio da personalidade. A pessoa é influenciada, mas ela não muda radicalmente. Ela apenas é influenciada em determinadas situações, em determinados atos, tem ali dá uma surtada, como diz o pessoal, muda ali, mas aquilo não vai ficar uma coisa contínua. Terminou aquela influência, ela volta ao seu estado mais, vamos dizer assim, natural. Então, é uma interferência momentânea, né? No seu senso crítico e no seu discernimento naquele momento. Depois tudo volta. Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre desencarnado e encarnado, que é aquilo que você falou. A gente pode, de repente, estabelecer alguma conexão sem ter a intenção disso, mas aconteceu, como eu citei, porque existia uma afinidade de sentimentos naquele momento ou de interesse naquele momento, tá? Mas não altera a personalidade da pessoa. Essa é a que a gente mais vê, né? Subjugação. Subjugação, né, é o completo domínio de um espírito sobre a pessoa, certo? E esse domínio ele vai desde uma subjugação do ponto de vista moral, né, onde a pessoa perde completamente o seu senso crítico, né? Ela se constrange, às vezes ela fala de forma adequada, se comporta de uma forma adequada, né? E a corporal, a ponto da pessoa fisicamente não controlar seu corpo, como a gente vê às vezes, né? Já vê falar que a pessoa se joga, ela fica agressiva, agride o outro, muitas vezes, em função dessa subjugação. Então, ele pode chegar a um grau da pessoa não ter domínio sobre o que fala, sobre o que diz, e nem pelo próprio corpo, certo? Então, essa é a subjugação. E tem a fascinação. A fascinação, eu brinco e digo assim, sabe aquela pessoa que se acha, sabe? É o bom em tudo. Então, eu sou melhor profissionalmente, eu sou a melhor facilitadora da ULI, eu sou a médium que melhor traz comunicação, minha oração não tem igual, e assim vai se estendendo pelo resto, né? Sou a melhor esposa, a melhor mãe, tudo eu sou a melhor. Então, quando você chega a um estado... Alguém conhece aquela pessoa que se acha? É uma coisa irritante, né? É irritante, porque é como se ninguém fosse tão bom quanto ele e ninguém soubesse fazer tão bem quanto ele. Então, esse é um processo que pode chegar à obsessão. Então, aqui, ó, o espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Na verdade, ele fica exaltando o ego ali, né? Olha aí, você é bom, ó. Olha aquela pessoa ali, está fazendo aquela oração, não sabe nem o que vai dizer. Oh, pense aí que aula maldada, olha que slide horrível, né? Não, é sério, a pessoa, o próprio espírito fica ali, né? Colocando e dando a certeza de que você é o bom mesmo, você é o melhor, né? E aí aqui diz que a ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira e que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que pratica. E realmente tem gente que chega ao ridículo. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Desses 3 tipos aí de obsessão, qual que vocês acham que é o mais difícil de ser tratado? A simples, a subjugação ou a fascinação? Quem acha aí que é a fascinação, levanta a mão. E quem acha que é a subjugação? Ah, legal. Pode ir. Tem alguém que quer falar? Eu vou fazer outra pergunta. O que é mais fácil de ser tratado? Um paciente terminal ou alguém que tem vícios em droga? O que você acha que é mais fácil para ser tratado? Para conseguir fazer um tratamento? Para quem é mais fácil de aceitar um tratamento? Por quê? Isso é igual à escola, não era assim? Sim ou não? Sim, justifique. Não era assim? Por quê? Por que você acha que é mais fácil
uma pessoa que está doente, né? Terminal. E não o drogado. Oi? Para aí, olha o microfone. Vamos pensar aí. Por que será? Porque você tem domínio sobre a pessoa. Ela, muitas vezes, está num estado ali de inconsciência em que você consegue, através dos medicamentos ou através de algumas coisas, forçar com que ela melhore ou com que ela tenha a melhora. Já o viciado, ele tem que estar disposto a querer melhorar. Então, você não consegue forçar a Vamos pessoa. nessa linha, por força, não é? Nem o forçar. Existe um fator aí que diferencia uma pessoa no estado que está muito doente, né? Terminal, que não significa estar inconsciente, não. Estou falando assim, já está ali. E uma pessoa que usa droga, por exemplo. A vontade de querer ficar bem. Como é que é? Estado alterado da consciência. Oi? Aceitação. Para aí, aqui tem uma mãozinha levantada aí. Tem uma diferença assim, fundamental entre um e outro. Oi, eu acho que é a vontade. A vontade. É porque a pessoa que está em estado de vício com drogas, ela não quer abrir mão daquilo. E a pessoa que está em estado terminal, ela não está dominada por aquilo. Ela pode sim querer, ela vai aceitar o tratamento mais fácil, porque ela não tem a vontade de ficar naquele estado. É bem aí, você chegou bem aí, diga. A pessoa que está no estado terminal, ela tem um fio de esperança. Então, ela tem fé, ela quer melhorar, e aí ela aceita o tratamento. Ela quer melhorar e aceita o tratamento. E o drogado, ele não tem consciência de que ele está tão envolvido no vício que ele não tem a percepção de querer sair dali. Não querer sair dali. Vamos lá. Estão construindo aí. Posso trazer uma perspectiva clínica? Pode. O dependente químico, ele... Enfim, contextualizando, né, o primeiro passo dos narcóticos anônimos é você reconhecer a sua impotência perante o vício. Então, me parece que o X da questão é que o dependente químico, ele tem uma certa consciência de que ele sofre de uma doença, né? Mas ele não está disposto, ou ele não reconhece que ele precisa ultrapassá-la, curá-la. Me parece que é o mesmo com o fascinado. O subjugado, por outro lado, ele vivencia uma doença e aquilo se torna tão doloroso para ele que ele se sente, entre aspas, na obrigação de buscar uma solução, diferentemente do fascinado, onde ele ainda se alimenta daquilo. Enquanto ele não se vê como impotente perante o processo obsessivo, digamos assim, ele vai continuar a existência toda. Obrigado. Cada um falou de um jeitinho, mas chegou a um ponto. O viciado tem prazer na droga. A droga, de alguma certa forma, né, traz prazer a ele. Assim é o fascinado. É prazeroso você ser elogiado, é prazeroso você ir na sala. Seu ego, né, vai lá para as estrelas. A gente gosta disso. Está no ser humano isso, né? E quem está subjugado não quer aquilo, é constrangedor, que é exatamente o que você falou e falou. A pessoa não quer, ela não quer aquilo para ela. Aquilo é um constrangimento, aquilo é doloroso para ela. Então, ela quer se livrar daquilo. Então, ela vai aceitar com muito mais facilidade um tratamento, né, para se livrar daquilo. Exatamente. Né? Então, é mais difícil. Então, Kardec já trazia e dizia exatamente aqui, que no Livro dos Espíritos, que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Porque a gente sempre acha que é a subjugação, né? Pelo fato da pessoa ali perder o controle e tudo. Mas aquela pessoa, ela vai em busca da ajuda, ela vai em busca da cura, ela quer se livrar daquilo ali. Né? E ela tem condições, né? A partir do momento que ela quer e deseja, de conseguir isso. E o fascinado está lá, né? Achando tudo o máximo. Né? O fascinado, ele não quer deixar de ser fascinado. Ele não quer deixar de ser elogiado. Por quê? Porque está bom, né? Embora, às vezes, ele não reconheça, não consiga ver que está demais. Né? Está demais. Vamos lá. Por viver numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com energias
suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsidiam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Então, por quê? Parte do mental, né? Mente, e a pessoa vai lá envolvendo ela de tal forma a chegar a um nível de hipnose. Hipnose mesmo. E aí a gente vai entrando aí, né, na vibe de... E quais seriam os fatores que predispõem à ocorrência das obsessões, gente? O que vocês acham que pode contribuir para isso? Bora me ajudar, que está muito chato só eu falando. O que mais? O que será que pode contribuir para os processos obsessivos, gente? Muitas. Então, me dê um exemplo de algumas. Basta alguém começar a abrir aí que todo mundo já sabe um aspecto. Pode ser por razões familiares, como você falou aí antes, você citou uma fonte que dizia que perseguir aquele espírito do berço ao túmulo veio de outra vida. Pode ser. Sim, mas por que ele eu quero mais aqui, ó. Por que ele decide perseguir do berço ao túmulo? Por vingança, por motivação. Vingança. Que mais? Raiva. Tristeza. Que mais? Inveja. Culpa. Que mais? Oh, tanta coisa gostosa, né? Tudo da gente. Tudo coisinha que a gente vive. Oi? É o amor daquele jeito, né? Realmente, né? Não é um amor. Amor como a gente não sabe ainda exatamente o que é amar. A gente não ama de fato, né? O nosso sentimento de amor, engraçado que a gente conversou muito essa semana sobre a questão do amor. A gente tem uma relação de amor de troca, né? A gente não ama de forma incondicional, ninguém. Todo mundo tem uma condição para amar aqui. Eu tenho consciência. Eu amo meu marido, mas ele tem uma condição, né? Que ele me ame, que ele me trate bem. Então, a gente ama de uma forma muito posse ainda, né? Então, quando eu falo é meu filho, é meu marido, é o meu, né? Então, isso pode gerar um processo obsessivo, essa posse, né? Que mais? Todas essas coisinhas, né, que são o quê? Somos nós. São sentimentos que nós temos dentro de nós, né? Então, isso que predispõe, né, é o que a gente chama de brecha psíquica. A nossa mente é um turbilhão de coisas, né? Lá você tem vários núcleos carregados de emoção, né, que fazem parte das nossas experiências. Na experiência no amor, na raiva, né, no ódio, na vingança, na felicidade. A gente tem, na nossa mente, tem tudo isso, né? Então, as nossas próprias imperfeições morais, todas essas coisinhas aí que nós estávamos citando aí, ódio, vingança, né? Desequilíbrios emocionais, né? A nível de fatores psíquicos mesmo, né? Nosso desequilíbrio. Drogas, né? Álcool, entorpecentes de todo tipo. E os ambientes, gente. A gente cuida muito pouco dos ambientes que a gente frequenta. Os ambientes têm uma influência gigantesca. Gigantesca. E quanto mais sensível a gente vai ficando, quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo isso. Aí eu trago aqui um quadro. E os complexos psicológicos, que era isso que eu estava falando, aí, desses núcleos, né, carregados de emoções que a gente tem lá no nosso psiquismo, na nossa mente. Ok? Aqui, ó. Aqui, ele classifica aqui como imperfeições morais, as brechas, a nossa própria invigilância. E interessante que eu sempre ouvi aquela frase, orai e vigiai. Né? Fala muito isso, orar e vigiar. E eu ficava entendendo, quando eu não entendia, eu dizia assim, mas orar para quem e vigiar quem? Quem é que eu vou vigiar? Que eu tenho que vigiar? Eu ficava aqui na minha ignorância, até que um dia entendi. O orar é quando algum pensamento desse chega até você, muda a sua vibração, muda a sua perspectiva. E o vigiar é vigiar você mesmo, vigia a sua mente, vigia a sua casa mental. Vigie seus atos, vigie suas palavras, porque isso aí vai trazer tudo o que está aí, né?
São abrir essas portas. E aí a gente tem ideias negativas. A gente adora sempre frisar o que é negativo, já viu? A gente supervaloriza o negativo. Ciúmes, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho, maledicência, calúnia, ideia negativa, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, desregramentos sexuais, vícios como fumo, álcool, drogas, né? Ociosidade, avareza. E, acho que se fosse colocar tudo aí, nossa parede toda aí não dava. Né? Então, está meio restrito. Para entender que é o nosso conteúdo, gente. É o nosso conteúdo que abre as brechas para que os processos obsessivos ocorram. Não? Então, a gente pode dizer que a obsessão começa por onde? Nós mesmos. Especificamente, aonde em nós? Na mente. Na nossa mente. E aí, que são os tais complexos psicológicos. São esses núcleos carregados de emoção, que são a porta para que os espíritos, de uma forma geral, se conectem com a gente. Esses núcleos que estão carregados aí com uma emoção, que é o ódio, que é a vingança, eles se conectam em conteúdos que são nossos, sentimentos que são nossos, para poder se expressar, para poder chegar, de lhe conduzir, lhe influenciar. Por isso que eu digo, ele não coloca nada dentro de você, ele vai pegar o que já tem dentro de você e vai potencializar. Porque tudo isso nós temos, aquelas coisinhas todas que a gente viu antes, a gente tem. Tem ali. Então, complexos vêm do comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico-mente pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum, que são os complexos. Então, através desses complexos, as conexões se estabelecem. Por isso que eu digo, se eu só me conecto com o espírito vingativo, né, só com o espírito raivoso, só com o espírito triste, vamos parar para pensar que tristeza é essa que eu preciso trabalhar em mim. Né? Então, por isso é que aquele facilitador disse, quando eu estava aí sentadinha, que me chamou a atenção, que o obsessor acaba sendo um excelente professor e uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Então, onde começa a obsessão, os complexos são as portas de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentarem em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros. Eu sempre digo que, assim, no corpo material, é possível você estar pensando algo e expressando outra, não é? Eu posso estar olhando para a Cristina, sorrindo para ela e mentalmente querendo matar ela, detonando ela mentalmente. E ela não vai saber nunca se eu for uma boa atriz. Né? O espírito não, porque ele sente a vibração. Ele se conecta por isso aqui. Então, ele consegue entender exatamente quem você é e aonde ele vai chegar e como vai chegar. Então, a gente não tem como disfarçar, não. Vibracionalmente, a gente não tem como disfarçar. Então, a grande pergunta é quem eu estou atraindo. Como é que eu vou saber o tipo de espírito desencarnado que eu estou atraindo? Olhe para os espíritos encarnados que estão à tua volta. Dá uma olhadinha. Que tipo de pessoa? Dá uma olhadinha no tipo de ambiente que você frequenta. Dá uma refletida sobre o tipo de pensamento que é um padrão seu sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas. Sabe? Perceba o tipo de música que você gosta de ouvir. A música tem poder, viu? E muito poder. A música tem muito poder de alterar o nosso padrão vibracional. Tanto para baixo quanto para cima. Atrairemos aqueles que comungam conosco, que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, eu estou atraindo pessoas que, de alguma forma, têm a ver com o que eu sou também. E assim, para a gente ir encerrando,
eu acho muito legal isso aqui. Sua frequência energética diz o que a sua vida é hoje. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem da nossa vida, mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Então, é muito fácil dizer que a culpa é do obsessor. Coitado de mim, vivo obsediado. Né? A Danaur sempre brinca com a gente, diz que a coisa que o espírita mais gosta no mundo é o obsessor, porque ele tem quem culpar. Né? Então, tem a culpa do obsessor. Né? E eu trouxe esse poeminha, justamente de Adenauer, que eu achei muito bacana também, que chama Perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, aos franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproxima de você. Sua exalação é inevitável e constante, é o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume da bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Certo? Obrigada. Muito obrigado. Essas são as referências, né? O Voo do Espírito, Obsessão e Desobsessão, Conhecendo o Espiritismo. Né? E essa aqui também são alguns dos livros que eu utilizei para a gente estar aqui hoje conversando.